você fazendo aquela fumaça acalma elas. Você consegue dominar elas. Sem aquela fumaça você não mexe, não. Com essa qualidade de abelha você não mexe, não. Já me ensinaram a fazer isso, agora não ensinou por quê, o que acontece com elas. Não. A abelha não ataca, a abelha defende. Porque o que acontece com a abelha? Ela só ataca você se você mexer nela lá. Alguém, não sei nem de onde, me falou sobre apicultura. Então eu despertei a curiosidade e começamos. E daí, tá no que tá hoje. Na época eu não sabia se era uma boa escolha. Então vem mais por porque ele fica em ilusão. Então você começa a mexer com uma coisa, gosta, e aí chega um ponto. É uma sensação boa, né? Quando você chega lá, que você encontra um mel igual nós fomos lá hoje, você viu hoje lá, aí é bom. Agora tem os problemas, tem época que você precisa, você chega lá, não tem, você tem que mudar a abelha. Você até roda muito com a abelha de um lugar que você leva, você não pode sair, você vai chegar e colher, não. Porque não é uma coisa que é quase tudo hoje, né? Que você mexe, você enfrenta esses problemas. O que vocês estão fazendo? Nós estamos descascando o coco de buriti. Para quê? Para fazer doce. E quanto tempo você faz? Isso aqui nessa parte aqui a gente gasta bem tempo, né? Aqui quando é muito a gente gasta praticamente até um dia. Mas quando é pouco, poucos minutos. E esse buriti, ele dá em que época? Ele dá assim, você fala de maduro? De maduro. Ele começa a amadurecer. Uma vez por ano, mais né? De setembro até janeiro, fevereiro do outro ano. E vocês vão colhendo e guardando? Nós vamos colhendo e vamos guardando. Guardando onde? No congelador. Ah, tá. E não se come esse buriti assim, não? Come. Come essa polpinha aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se... É diferente do piqui, né? É diferente, né? ele é azedo. Quem é que ensinou a fazer isso? Nós aprendemos no grau. No grau. Com a Arlete, que ela... Depois nós vamos conversar sobre isso. O GRAU é um movimento internacional de mulheres, nasceu na Holanda, mas num dado momento saiu pelo mundo, mulheres saíram pelo mundo, difundindo a ideologia. Chamava-se lá na Europa Santo Graal, né? Porque ele está baseado na lenda do Santo Graal. Como é que essa história do Graal entrou aqui na região de Buritizeiro, ao lado do São Francisco? A primeira pessoa a participar do movimento do Graal como sócia, ela se chamava Geralda Magela, o vulgo Lalá, e era de Pirapora.
Então, como Lala ficou um tempo fora do Brasil, quando retornou, ela começou a discutir essa ideologia com algumas alunas. E daí nasce o Grau aqui nas margens do São Francisco. Como é que vocês participam desse processo de ressurreição das origens da terra? Pois é. Enquanto movimento de mulheres, qual foi a forma de articular com mulheres? É conversar com essas mulheres a partir das necessidades, mas também das potencialidades. Não ficar só falando precisa isso, tudo bem, nós sabemos que precisa. Mas e aí, o que é que nós podemos fazer para também passar por um processo de superação? Vocês agora estão terminando de descascar o Buriti. Parece até com piqui, né? Parece. Né? Parece. Parece com a cor do piqui, né? Só mais o amarelo mais escuro. É, e os bem finos. Bem escuro. Em várias oficinas, com todos esses diagnósticos, o que é que aparecia? O consumo dos alimentos in natura. Eu trabalho na escola, mas as horas vagas, na parte da manhã, final de semana, quando é colheita, nós não temos final de semana, não. Menos, Nós né? trabalhamos direto. Paracatu que tem muito Buriti, né? Paracatu? Ou tinha, agora Eu não sei explicar, porque eu vim conhecer muito Buriti mesmo, foi aqui. Tanto que a cidade já chama Buritizeiro, né? Não é à toa, né? É a região do Buritizeiro que tem muito Buriti. A gente trabalha com as comunidades com essa ideia de que é viver na terra da terra, mas com uma terra com saúde. E na década de 70, quando houve a entrada de muitas empresas aqui que devastou com a mata nativa, e muita gente que teve que sair da terra era proprietário e volta na condição de acampado e depois assentado, essas pessoas vão encontrar uma terra adoecida. Quando se arrasa com uma terra, arrasa também com o seu povo. Então é preciso juntar os cacos, né? Junta o que sobrou e vamos ver o que se pode fazer. E as pessoas que entram nesse processo, vamos chamar uma nova educação, Sim. pode falar isso, elas acreditam, elas estão tendo resultados, elas estão se promovendo. As pessoas precisam acreditar. Não, o receio não tinha, porque você vai preparado, né? Você tem a roupa, né? Então você está protegido. Assim, para dizer que teve problema com a abelha, não conheço. Tem vários apicultores aqui, porque a associação aqui é fácil. Muita gente trabalha com apicultura aqui. Para o cara viver de apicultura, se não for migratório, ele não consegue, porque ele não vai conseguir uma florada, 2, 3, 4 floradas num lugar só. Igual agora, quando for o mês de junho, nós pegamos a maior parte dela e leva para Uberlândia. Aí elas ficam lá em Uberlândia. Quando for lá agosto, setembro, aí começa a florada de laranja, lá na região de São Paulo. Aí você pega e leva para lá. Aí elas ficam lá até dezembro. Em dezembro elas voltam para cá de novo.
Olha, o mel hoje, ele é calculado em cor. O mel mais claro, ele é mais caro. O mais escuro é mais barato. Nós tira aqui por ano, a associação, o conjunto todo aqui, nós deve chegar a umas 35 toneladas ano. Esse mel aqui, todo o mel da associação, o que que acontece? Não só eu, como todos os sócios, o mel vem, faça esse mesmo processo que nós fizemos aqui, vem, aí ele é beneficiado. A parte que é envasada, nós temos um pequeno contrato com a Conab que entrega nas escolas. E o outro que você não consegue vender fracionado aí, você manda, o destino é esses entrepostos de São Paulo. Se o sujeito conseguisse reunir o pessoal para trabalhar em conjunto, tipo abelha, aí seria bom demais. O difícil é você conseguir o pessoal para trabalhar em conjunto. Você tenta, mas nunca pode comparar com uma colmeia, não. Porque se trabalhasse igual na colmeia, seria bom demais. Quer dizer, 1,3 kg e pouco você falou, né? É, mas esse aqui nós colocamos 1 quilo de polpa, né? 2 de açúcar, ele vai dar 2,5 kg mais ou menos. O projeto Cesta do Cerrado, né, que tem a marca Chico Fulô, ele não resolve a questão econômica da comunidade de jeito nenhum. Quando a dona Fátima, por exemplo, e a companheira dela ali prepara o doce de Buriti, elas não preparam só um doce de Buriti. Elas preparam toda uma vivência, toda uma cultura, toda uma relação com a terra, com as águas e com a mata. E ele fica com... Fica durinho, ele fica duro, é. Como se fosse uma rabadurazinha? É isso. É? Eu gosto de fazer assim para ficar bonitinho por cima, né? Fica uma massa mesmo, né? Depois você come com colher ou corta com a faca? Cortado. Cortado, Com igual a colher, goiabada, marmelaia. Mas fazendo também de comer colher. É? Pastoso, né? Pastoso, É. Então é preciso trazer essa ideia da sustentabilidade como uma possibilidade única
Porque pensar a sustentabilidade a partir da geração de renda não é uma demanda só de buritizeiro. Essa é hoje uma discussão planetária. Eu vejo o cerrado como as mulheres parideiras, né? Ele está sempre pronto para recomeçar. Quando rompe com os modos de vida das pessoas que estão nessa mata, você rompe também com um ciclo. E esse ciclo não é só do cerrado e não é só da vida das pessoas. É um ciclo, é uma cadeia. E por isso que nós lutamos muito pela permanência, pela sobrevivência do cerrado. E o nosso trabalho é de sustentabilidade, porque nós acreditamos que é possível viver no e do cerrado, com ele em pé. Eu tenho conhecimento que eu sempre busco, eu pesquiso tudo. As 4 vertentes, a religião, a ciência, a filosofia e a arte. Inclusive as chamadas lendas, que é a ufologia. Há quem diz que isso é coisa de louco. Eu tenho certeza por causa do que os contatos que eu já tive, pelo que eu já vi, pelos os fatos que eu convivi. Na verdade, o sítio chama Caixa d'Água. E é um Por que Caixa d'Água? Na verdade, é porque ele está relacionado com a construção do SAI, que é o sistema de água lá. Eles vão construir uma nova caixa d'água no local e, passando a máquina, eles encontram, então, esses sepultamentos
E um dos funcionários seu Lídio, ele para a obra, liga então para o Museu de História Natural, aqui, e vai uma equipe lá para ver o que é, e aí começa todo o processo de parar. Quando foi isso, professor? Foi nos anos 80. Ele está muito bem localizado. É um sítio, Beira de São Francisco. É um sítio a céu aberto. E o Buritizeiro, por que ele é importante, esse sítio no município de Buritizeiro? Porque primeiro que nós encontramos 43 esqueletos. E apesar de estar numa região com solo ácido, os esqueletos estavam muito bem conservados. Ele deve ter sido um grande sítio que talvez ocupasse inclusive a outra margem então, de Pirapora, mas a construção das duas cidades deve ter destruído o sítio quase todo e nós mesmos só escavamos uma parte do sítio, né, uma pequena parte do sítio, porque o arqueólogo tem que deixar o testemunho para o futuro. E esse sítio está preservado, quer dizer? Sim, ele é tombado, existe uma lei de proteção, então o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio né, Nacional, Cultural Nacional, ele protege o sítio. Meu interesse surgiu no ano de 1962. Eu comecei a procurar essas peças e que os garimpeiros me mostraram, diziam que era pedra de corisco, e eu fiquei sabendo que não era pedra de corisco, que era resquícios de povos pré-históricos, aí comecei a juntar. Por falta de conhecimento, atribuíam artefatos e esses resquícios aos índios cariris. Mas aos poucos descobriu-se que pertence à pré-história. Nós encontramos esses 43 sepultamentos em muito bom estado de conservação e com um acompanhamento. Então, neste acompanhamento, tinha pontas em osso, tinha muitos instrumentos em pedra, feitos de seixos do rio, e ainda grandes mós, que a gente interpretou como mós, que cobria cada sepultamento. E esses sepultamentos, eles têm, as idades são de entre 5.000 e 6.000 anos atrás. Você sempre viveu os problemas da região, né? Eu fui alfabetizada por meu pai com leituras de jornais. Eu sou de uma família rural, mas eu sou uma pessoa letrada. E hoje você está transferindo para a garotada. O educador Paulo Freire, né, ele dizia que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Né? Então, antes de chegar à escola, eu já fazia uma leitura do mundo. Essa foi minha vida. Então, ao chegar à escola, eu já cheguei nela compreendendo a importância dela. Né? E para as famílias pobres, principalmente família de área rural, permanecer na escola, eu digo isso às vezes para os meus alunos, que a gente tem que vencer a escola, porque a escola ainda não está sendo pensada para nós. Mas como ela é importante, nós precisamos superar ela. Só mais você no bloqueio, pode, vai lá! Pode crer, né, Luísa? Essa ideia de você conversar no círculo, que as pessoas precisam olhar nos olhos, né? Inclusive uma metodologia que a escola ainda mantém de um aluno olhar para a nuca do outro,
O Grau também desconstrói essa ideia de que você precisa olhar nos olhos, você precisa falar. Dá para perceber, Arlete, que mulheres como você estão liderando uma nova revolução doméstica. Quer dizer, nesse sentido de que a presença é muito mais forte que no passado, não é? Sim. E por que a nossa presença também ela começa a ser mais vista agora? Porque as mulheres também começaram a dar conta de falar. E aí eu não estou falando só das mulheres escritoras, não estou falando das mulheres artistas, essas que por uma razão ou outra sempre estiveram na mídia. Pouco ou muito, mas elas sempre apareceram. Agora despontam mulheres que elas vão aparecer não porque elas são famosas naquilo que faz, é porque essas mulheres aprenderam a dar um outro valor naquilo que é o cotidiano de todas as mulheres. Apesar de dizer que essa revolução feminina ela já tem um tempo, ela tem um tempo enquanto ideologia e enquanto literatura. Mas enquanto vivência ela é muito nova. E da mesma forma que muitas mulheres não estão preparadas até para viver isso, muito mais homens não dão conta. Então a ideia do controle é tipo assim, olha, você está amarrada num cordão invisível. E aí você está dando um passo maior do que esse cordão permite. Ou esse cordão arrebenta ou você recua. Então eu preferi arrebentar o cordão. Num dado momento da vida, a gente tem que fazer opção. E fazer opção não é fácil. Mas é preciso optar sempre pela vida. Desde criança que manifestavam em mim os chamados fenômenos paranormais, então essa paranormalidade me ajudou demais no campo da arqueologia. Eu tenho informações, ou através de sonhos, ou osso, ou visão, em tal local tem certo material. É um presente para você, vai buscar. Eu acredito e vou lá e pego o material. O Seu Lídio é um personagem muito importante porque não foi só a descoberta, né? É porque ele guarda a memória lá em Buritizeiro, lá em Pirapora. Ele só parou aquela obra porque ele se interessava por isso. Através da arqueologia é que eu amplio o meu conhecimento na religião, na ciência, na filosofia e no trabalho chamado de arte. Esse material Então, esse material, ele é muito importante, que mostra uma raça que tinha crânios mais fortes, ossos mais sadios, eles eram muito sadios, inclusive os dentes são dentes com pouca cárie, perfeitos. Tem informações aqui que em outros sítios arqueológicos não tiveram. Eu sei disso que eu estou sempre comentando, acompanhando os comentários. É o Dr. André Cruz, ele é francês, mas trabalha aqui, também está trabalhando aqui no Brasil. E graças a ele é que nós temos descoberto muitas coisas, inclusive ele é que está no comando da equipe de pesquisa de Buritizeiro. A minha missão é simplesmente trabalhar para o progresso da humanidade. Buritizeiro, a partir de hoje, é federal que ensina o mundo todo, toda a profissão, de mestre a engenheiro. Então, eu peço, Deus fica com vocês, e se Deus quiser, a minha administração vai ser 10. Sentado na porta, em sua cadeira, de rodas ficavam, seus olhos tão lindos, trazia alegria, e eu triste chorava.
Mas quando você passava, a sua tristeza chegava ao fim. Sua boca pequena. Eu não vou negar que sou louco por você. Sou maluco pra te ver. Eu não vou negar. 4 horas da manhã, tinha também o Zé Bezerra da Silva. Tem também, mas meu cantor preferido é Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Boa noite para todos. Vai com Deus e Nossa Senhora Padroeira, que é a padroeira dos peões do mundo. Meu caminho são as águas. Não sou dono do meu destino, é o rio que vai me levar. Sentado nessa canoa, minha sorte é navegar. Quando chega a corredeira, temporal e ventania, eu olho firme na proa e essa carranca me guia. Quando a margem desaparece e o rio se faz mar, faço das águas meu porto e o meu rancho do luar. Minha carreira não é muito longa, eu comecei a remar em 97, era muito difícil, a gente passava por muita dificuldade para ter acesso à embarcação, porque não tinha muito apoio, mas por muito tempo remando, alguns anos, a gente parou, depois disputava uma competição ali, outra colar, remava um pouquinho ali, outro lá. Eu sou Dislavo, pratico esporte já tem 7 anos, estudo na escola, Marieta. Eu pensei em ir para as Olimpíadas e crescer lá, né? Dislavo, foi de um treinador, ele remava antes, aí meu pai colocou em homenagem a ele. Talvez se eu não tivesse nascido em Buritizeiro, eu não teria praticado canoagem. Também não, né? Porque o que incentiva aqui de Buritizeiro é o rio. O rio, ele dá totais condições para qualquer tipo de prática de esporte. Da natação com cuidado, com supervisão, até rafting, jet ski, todos os esportes aquáticos. O rio hoje comporta, principalmente nesse trecho, por essa questão das corredeiras e mais. Tem dia que vem 3 horas, 2 horas, que fica aqui no rio, mano, o dia todo, de vez em quando. No ano passado eu fiquei em 3º lugar no Mineiro de Duque, junto com uma misto, né? Junto com a menina, uma amiga da gente aqui, a Miriam. E participei da etapa do Campeonato Mineiro em Arcos, no sul de Minas. Fiquei no 3º lugar, novamente, sênior.
Já remei em Pádua, no Rio de Janeiro, em Valadares, em Minas, e em Arcos, numa lagoa. Me dá outro remo aí, por favor. Outro remo. Esse aqui vai quebrar. Quer descer um tiro? De onde? Aqui no Rio, aqui no Brasileiro, primeiro lugar no Júnior. É uma descida, né, de corredeira. Aí eu consegui chegar pro primeiro lugar. Eu não pensava que eu sou mais novo, né? Tenho 15 anos, que rema tem 17, 18. E eu consegui. Odislavo, eu falo sem sombra de dúvida e aí eu vou acrescentar para poder ter argumento para dizer o que eu vou dizer agora. A gente esteve em Muzambinho, no sul de Minas, fazendo um curso da Solidarity Olympic. E o Comitê Olímpico Internacional, ele nos certificou como treinadores, nível 1 e nível 2 de canoagem. E hoje eu posso dizer que o Odislavo tem potencial para chegar até a Olimpíada. Empaquei. Fala que é bom. É bom, né? Isso, igual você gosta. Perder um pouquinho da timidez, acho que isso também é importante. E acho que a gente precisa insistir muito na prática constantemente, dar condições para a prática constantemente. E acho que a questão física, para que ele chegue ao alto nível de rendimento já para competir. A canoagem é um esporte desafiador, ele te leva a superar os seus limites. Com essa beleza de rio que a gente tem, e a gente espera sempre que isso aqui continue assim. É existir em liberdade, é se sentir existente dentro de toda essa liberdade. Ser livre dentro desse rio aqui, ó, é bom. Vamos fazer o outro patinho pro outro jacaré comer. Olha outro. Chama aqueles dois lá, Deus deixa. Vem, Thaleson. Vem, Felipe. Diego. Vem, Felipe e Diego.